Bom, pelo que me passou, é a lei da liberdade e depois a necessidade da encarnação, não é? Então, pela lei da liberdade, ele fala que se duas pessoas estiverem num deserto, num algum canto, em algum lugar, um tem que respeitar o outro. Quer dizer, sozinho a gente pode achar que tem toda a liberdade que quer, mas quando já tem mais um, aí lascou, né? Não tem mais jeito. Aí você tem que respeitar a liberdade do outro. Quer dizer, a liberdade, pelo que a gente pode entender disso, ela é relativa, né? Ela não é integral e ilimitada. É uma das coisas que o ser humano embata muito porque ele quer, no fundo, esse tipo de liberdade, mas que nós estamos percebendo que ela não existe. Assim como não existe um monte de outras coisas que a gente insiste em querer ter no mundo, né? Então, com relação à liberdade, a gente pensa assim que é importante tudo, e só que assim, se tiver mais uma pessoa junto com você, e a gente percebe, né, a sutileza de Jesus, né? Duas ou mais pessoas reunidas, quer dizer, uma cuida da liberdade da outra, né? Porque ele não fala se está sozinho, né? Fala duas ou mais, então quer dizer, você tem que respeitar a liberdade do outro e o outro a sua, e aí nós vamos convivendo e isso vai gerando uma possibilidade cada vez maior para cada um de nós. O interessante também é observar o cuidado que os benfeitores espirituais têm com a gente, com a nossa liberdade de escolha. Vejam como que é, às vezes você pensa, por que que Deus permite uma pessoa fazer tal coisa? Por que que Deus permite que o cidadão fez tal coisa? Mas é a liberdade de escolha, é um negócio preciosíssimo que nós temos, né? Então os benfeitores respeitam isso, né, gente? Só não respeitam os que não são benfeitores, né? Então, os que não são benfeitores, eles não querem respeitar, mas os benfeitores em si, eles respeitam a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Isso é uma coisa bacana quando a gente consegue respeitar, mesmo não concordando com o outro, mas respeitar o pensamento do outro. Na doutrina espírita parece que nós fomos obrigados a relembrar isso, a usar isso, porque até então, vocês se lembram lá que todo mundo tinha que acreditar numa religião só, era obrigado, tinha até morte por causa disso. E hoje a doutrina veio e falou pra gente não, os espíritos têm que respeitar todo mundo, quer dizer, não importa qual é a profissão religiosa de cada pessoa. E não é só isso, né? Respeitar, às vezes, filho, né? Tem problema com o filho, e aí você quer impor-se como pai, mas aí o filho já tem uma determinada idade, já é adulto, por exemplo, você quer impor, né, alguma coisa para ele. Lembro dos tais casamentos que existiam, que o pai impunha para a filha, até para o filho também impunha, para poder manter um nível de família, poder ter os interesses materiais atendidos. E aí a doutrina espírita veio para a gente e falou assim, não, nós temos liberdade, mas é assim, a liberdade vai até quando você tem alguma companhia. Se você tiver uma companhia, se estiver com alguém, aí você precisa pensar nisso, né? Muito bem.